Olá, minhas queridas irmãs da Oase, graça e paz sejam com todas vocês. Chegamos a mais uma quarta-feira, momento especial de encontro do grupo. Que Deus seja engrandecido nesta hora, que nós possamos nos achegar a Ele para ouvirmos a Sua palavra e permitirmos que nossa mente, o nosso coração seja alimentado pelo pão do céu. Hoje quero trazer uma pequena meditação para vocês a partir de um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11, que eu passo a ler neste momento para vocês. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esta é a palavra do Senhor, que ela encontre eco em nossos corações nesta hora. Muitas vezes acontece assim na nossa vida, que alguns trilhos e sulcos vão sendo formados, seja pelas circunstâncias que nos envolvem no dia a dia, seja pelas fatalidades que nos sobrevêm, ou por causa de atritos, quebra de relacionamentos, enfim. Mesmo quando a gente é vencido pela rotina do dia a dia. E o que fazer quando isso acontece? Quando tudo parece não fazer mais sentido? Quando perdemos a esperança e passamos a olhar apenas focados nos problemas, não percebendo ou encontrando nenhuma saída. É nessas horas, quando os problemas assumem uma dimensão grande demais, que muitas vezes somos tentados a dar um basta, a dizer: chega, estou fora. E erroneamente muitos o fazem. Mas não é bom fazer isso. Nessas horas, muitas pessoas são tentadas a reformatar a sua vida, romper com tudo e querer iniciar do zero, porém sem realmente buscar um caminho ou uma solução que permita essa reconstrução e não se repita tudo de novo. Não se misture o velho com o novo e acabe a última situação sendo pior do que a primeira. O que pode levar as pessoas
a tal situação. Talvez quando elas se deixam ou se tornam vítimas das circunstâncias, quando deixam que as circunstâncias as conduzam, que as coisas determinem se seguimos em frente ou se voltamos, se vamos para a direita ou para a esquerda. Não podemos deixar as circunstâncias nos comandar, mesmo que elas sejam adversas. Não devemos dar a direção da nossa vida para as circunstâncias. Um outro fato pode ser a total perda da esperança. Quando a pessoa passa a focar somente nas coisas imediatas. E este é um aspecto fortemente presente na nossa cultura. Somos imediatistas, queremos as coisas para já. Não queremos nada a longo prazo. E quando as coisas não saem como a gente esperava, trocamos, mudamos, buscamos algo que nos dê um prazer mais rápido e fácil, e assim não construímos nada duradouro. E talvez o terceiro fator é quando deixamos que as coisas transitórias adquiram a dimensão de algo permanente. Quando começamos a trocar aquilo que é definitivo pelo que é passageiro. E o nosso coração com isso se torna insaciável, sempre correndo atrás de coisas que lhe deem algum sentido e significado. Atrás de experiências e sensações que, na verdade, nada resolvem, mas deixam um vazio, um buraco cada vez mais forte. E aí a dose sempre precisa ser maior e mais forte. E por último, quando perdemos o sentido da eternidade. E a vida passa a ser resumida pelas coisas do mundo. Quando todos os nossos projetos e sonhos são construídos a partir de uma perspectiva apenas baseada no aqui e agora. Ao fazermos isso, passamos a construir sobre um fundamento muito instável e que pode nos trazer muitas dificuldades. Então, lembrando desta palavra de Lucas 5, da pesca maravilhosa, como é chamada, eu quero ilustrar com isso algo do que eu estou falando. Essa história acontece no início do ministério de Jesus, à beira de um lago chamado Genezaré, na Galileia, onde Jesus decidiu morar e formar a sua base de atuação. Ali foi que ele escolheu os primeiros discípulos. E essa história de Lucas 5 mostra que já neste momento havia muita gente procurando por Jesus. A gente não sabe quais os motivos, se era mera curiosidade, ou uma busca sincera por Deus, pela verdade, se era por causa das curas que ouviam e viam ele fazer, ou por uma fé genuína, se era por este ambiente legal de ajuntamento, de emoção, ou por realmente quererem algo eterno, se era para ouvir a palavra de Deus, ou apenas um mestre que estava dizendo coisas diferentes. Mas o texto diz que enquanto a multidão apertava Jesus, o comprimia de tanta gente ao redor dele, os pescadores que estavam ali ao lado não estavam nem aí. Estavam ocupados em lavar as suas redes. Estavam com os olhos fixos nos seus negócios, que aliás estavam indo mal. Eram profissionais da pesca. Conheciam aquelas águas na palma da mão. Há muito tempo eles tinham esta microempresa chamada Pedro, João e Associados, comércio de pescados. E quando Jesus termina de falar, ele se dirige ao grupo e pede um barco emprestado. Pega o barco de Simão, o afasta um pouco para dentro da água e reinicia a sua fala para a multidão. Será que Pedro, João e a turma já conheciam a Jesus? Talvez já o tinham visto, ouviam ele andar por ali, sempre cercado de gente. Será que existiu alguma intencionalidade de Jesus em pedir esse barco deles emprestado?
fato é que Jesus usa a água como fonte propagadora do som, entra no barco, afasta um pouco da margem e com isso a sua fala se propaga muito mais para um maior número de pessoas poder ouvi-lo. E enquanto a multidão se quedava, por um lado, em ouvir e se deliciava com as palavras do Mestre, os pescadores nem aí. Estavam apenas ocupados consigo mesmos, com o seu imediato, seus negócios e a sua falta de sorte, seus maus resultados. Então, quando Jesus termina a fala e se despede da multidão, ele se dirige a este grupo e lhes lança um desafio. Lancem de novo as vossas redes. Eu imagino o olhar deles que ficaram se entreolhando. Cara está de gozação? Será brincadeira? Uma jogada? O que ele quer? Ele é ignorante na pesca, não conhece nada. Não viu que a gente voltou com as mãos abanando? Trabalhamos duro e não pegamos nada. Fizemos tudo certo, como sabemos fazer. Viramos à noite, lutamos, planejamos, executamos, tudo da melhor forma. Eles, os pescadores, é que tinham o conhecimento, sabiam pescar. Era o seu negócio, sua praia. Jesus não entendia nada de pesca. O que nós fazemos com o nosso conhecimento? Eu fico intrigado em pensar por que Pedro tomou a frente e atendeu ao mandato de Jesus. Não faz sentido. Seria para não passar por incrédulo, medroso, para não desapontar alguém, ou quem sabe para desacreditar esse tal de Mestre Jesus, pois ele tinha certeza que não ia dar nada. E assim Jesus ficaria com a cara no chão, desmoralizado. Mas contrariado, ele aceita o desafio. Deixa claro que não é por ele, mas por causa da palavra de Jesus, deste Mestre. E se não desse nada, como certamente não daria, ficaria evidenciado que o cara não tem essa moral toda. Então Pedro trata Jesus, vocês perceberam na leitura, como mestre, epístata em grego. Vê que ele reúne bastante gente em volta dele, deve ter alguma autoridade, mas é só aqueles caras bons de papo, nada mais, não vai além disso. A obediência de Pedro, contudo, junto com os demais do seu barco, seria o fator de uma transformação total em suas vidas. Qual foi o resultado obtido? Redes repletas de peixe, um milagre que não dava para entender, nenhuma técnica ou casualidade podia explicar aquilo, porque Jesus não entendia nada desse negócio de pescar. Então, qual era a razão daquele resultado, desta pesca como eles não tinham visto até então, de tão abundante? E aí nós vemos a mudança em Pedro. Primeiro, ele estava ocupado demais com a sua agenda. Faltou peixe, faltou comida, não tinha como abastecer os compradores. Seus olhos estavam fixos na realidade, nos problemas, nos obstáculos, redes vazias, sujas, trabalho, enfado, canseira, rotina. Sua falta de esperança grudava em seus olhos e grudava os seus olhos ao aqui e agora, ao que era terreno. Enquanto isso, o Deus eterno estava ali ao lado, trazendo palavras de vida e esperança para as pessoas, e eles, ao invés de aproveitarem este momento, apenas ficaram sentados ali, tirando sujeira das suas velhas redes. E aí acontece a grande virada. Primeiro, Pedro não olhava para Jesus, olhava apenas para as suas redes vazias. Segundo, depois daquilo, Pedro não olhava para as redes cheias, apenas olhava para Jesus. E dobrou os seus joelhos em sinal de adoração, dizendo: retira-te de mim, porque eu não sou digno de estar em tua presença. Pedro tem uma experiência com o poder de Deus. Sai de cena o epístata, mestre, e entra em cena o Kyrie,
Senhor, como ele o trata dali para frente. Seus olhos se fixaram em Jesus. Seu foco de vida mudou. Os peixes perderam a importância. E ele entendeu a palavra de Jesus, que pescar uma pessoa diante da realidade do mal e do inferno é um projeto de vida infinitamente maior e superior, melhor do que qualquer atividade ou projeto humano. Assim ele deixou tudo e o seguiu. Se tornou um pescador de homens. Não para tirar da vida, para a morte, como se fazia com os peixes, mas para trazer da morte para a vida. Libertar das trevas, da prisão material, para a vida eterna. Não temas de Jesus. Sua vida passou a ser construída sobre uma nova plataforma, o reino de Deus. Que assim também seja conosco. Amém. Antes de concluirmos, vamos lembrar de interceder por nossas vidas e pelos que pediram as orações. Como foi na semana passada, nós oramos. Eu convido vocês então agora para curvarem-se diante de Deus e orarmos juntos. Senhor, nós levantamos a nossa prece a Ti e Te damos graças pela recuperação da afilhada da Maria Helena, a Alice, que estava tão enferma. Senhor, obrigado porque ela está bem melhor. E continuamos orando pelos pedidos da Gleci, pelo seu sobrinho, que sofreu um grave acidente, o Gabriel, pela sua vizinha, a Vilma, que sofre com dores e dificuldades por causa da diabetes, e pelo Adriano, pela sua recuperação e bem-estar, pela sua libertação das drogas que o aprisionavam. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque Tens cuidado de todas essas pessoas. E nós as entregamos mais uma vez em Tuas mãos, pedindo que continues fazendo a Tua obra e completes a Tua obra na vida delas. Como também em nossas vidas, Senhor. Leva-nos a focar no eterno. Leva-nos a olhar para Ti, para que possamos fazer aquilo que é essencial em nossas vidas. E não nos percamos diante dos obstáculos e das dificuldades do dia a dia. Deus, mantenha os nossos olhos fixos em Ti. Assim oramos, pedimos pela nossa comunidade, também pelo nosso grupo, que o Senhor continue abençoando e levando essa pandemia